Então, vamos começar com uma pergunta um tanto capciosa. É, tem coisa boa sendo publicada na Marvel e DC hoje em dia? Claro, tem muita coisa boa. Bom, você pode pegar, por exemplo, a fase atual do Demolidor é muito boa. Eu estou acompanhando e, cara, é espetacular. A fase anterior do Demolidor até ganhou o prêmio Eisner e, porra, e a atual é muito boa. Tem uma outra coisa bastante legal que está saindo. Eu só li os primeiros volumes e, enfim, não é meu estilo, mas é muito bom. É o Immortal Hulk. Hum. Cara, aquilo é muito, muito, muito bem feito, cara. Fora o Thor, né? Tem uma fase dele que está sendo publicada agora no Brasil, que a Jane Foster, né? Ela assume, né, o manto do Thor. O pessoal apelidou de Tora, que é muito boa, cara. Então, assim, e nos últimos 20 anos tem muita coisa legal que saiu. Por exemplo, Guerra Civil. Cara, muito bem feito aquilo. Eu não acompanho já desde os anos 90, né? Muita coisa boba começou a ser feita. Algumas coisas que eles haviam feito para melhorar, por exemplo, na DC. Você deve se lembrar que eles publicaram Crise nas Infinitas Terras ali nos anos 80, que era para condensar o multiverso e simplificar as histórias. E aí depois os multiversos começaram a ser criados de novo. Aí teve uma outra crise novamente, uma coisa parecida. Então, assim, essa repetição das histórias chega em certo ponto, vai cansando a gente e a gente acaba desistindo. Eu, pelo menos, acabei desistindo. Mas tem como eu falei, tem uma turma que ainda está presa lá no Frank Miller, John Byrne e tal. Não mudam muito o panorama. Mas dentro do mercado independente, você tem lido muita coisa? Então, hoje em dia eu me concentro mais nos quadrinhos europeus, tá? Ok, Quadrinho independente americano, eu leio um pouco do Jeff Lemire, tá? legal. Pô, que é muito bom, cara. O Jeff Lemire é um cara bom, mas tem outras coisas de quadrinhos americanos que eu leio pra caramba. Por exemplo, o Hellboy, tá? Foge um pouco do eixo Marvel DC, né? Hellboy é muito bom, cara. E tem a vantagem de ter uma história geral fechada, né? Então, spoiler, ele morre no final, né? Uhum. Enfim, né? Serão, acho que 8, 6... Não, desculpa, errei. Tem 4 ônibus publicados, né? Fininhos, e não é caro. E, enfim, é muito bom, cara. Material independente americano, tem o Robert Crumb, né? Tô lendo algumas coisas dele, que é, porra, sensacional. Uhum. Ah, e o clássico dos clássicos, que é o Will Eisner, né? Que eu acho que todo mundo que lê quadrinhos deveria ler o Will Eisner. E quais são as novidades desse universo que você traz pra gente? O que é que você tem lido atualmente? Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo um período muito bom para quem gosta de variedade de publicação, né? Tem um pessoal que classifica como a diversidade de quadrinhos, mas eu não gosto muito da utilização desse termo para isso, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Uma variedade muito grande de quadrinhos europeus e principalmente mangás, né? Se a gente for perceber, de 2015 para cá, a gente tem aí uma alta muito grande na publicação desses materiais aqui no Brasil. Por exemplo, os quadrinhos franco-belgas, que junto com os quadrinhos italianos eu sou muito fã. Hoje a gente tem quadrinhos franceses sendo publicados pelo Pocket Nankin, Comic Zone, é, a Red Dragon, a editora Trans Fantasma. Então tem muita coisa muito boa chegando aqui, né? O Pipoca, a editora do Pipoca e Nanquim, eles publicam
um autor muito bom, que é o Chaboté, que é um francês, né? Tem publicado também muita coisa do Jodorowsky. Eles acabaram de publicar toda a saga do Incal, né? O Incal, antes do Incal, o Incal final. Então, tem muita coisa chegando do mercado franco-belga. A Mitos, a editora Mitos, também tem publicado algumas coisas, né? E, bom, continuando no mercado das editoras europeias, né? A gente tem também os quadrinhos italianos, que há um tempo atrás, um desses caras um desses canais de YouTube, ele criou um termo, né? Ele falou que o Brasil estava vivendo a Primavera Bonelli, né? Em referência à quantidade de publicações desses títulos italianos aqui no Brasil. Olha, eu acho que quem gosta de quadrinhos, principalmente quem gosta de super-heróis, seria bom dar uma lida em alguns materiais, como Dylan Dog, Martin Mister, a Júlia, Dragoneiro, Mágico Vento, Ken Parker, Dampi. Assim, é um universo de personagens bastante rico e muito bom, né? A gente estava conversando agora há pouco sobre a qualidade, né, das histórias dos quadrinhos americanos, da Marvel e da DC. É muito frequente você pegar um quadrinho americano, um quadrinho da Marvel e DC, ler e falar, cara, isso aqui é ruim. Isso aqui, putz, perdi meu É. tempo nesse negócio. Dificilmente você vai pegar uma história da Bonelli, né? Independente de qual seja o personagem, pode ser Tex, Zagor, Dampi, Mister No, Júlia, qualquer coisa. Dificilmente você vai ler aquele negócio e falar, olha, isso aqui não é bom. Aham. Então, sempre é ali de bom para cima, né? E além disso, os quadrinhos italianos têm uma variedade temática muito grande. Você tem, eu gosto de terror, tem o Dylan Dog. Eu gosto de ficção histórica, tem o Martin Mister. Eu gosto de detetive, investigação, tem a Júlia, né? Fantasia, Dragonero. é, eu gosto de faroeste. Tá, cara, tem Tex, né? Tem o Uhum. Kim Parker. Então tem uma variedade muito grande de publicações. Eu acho É, curioso isso da Bonelli, porque você tem assim, você pode não gostar do estilo, por exemplo, você pode não gostar de faroeste, certo? Mas você ao ler um texto, você pode dizer, não, não gosto de faroeste e tal, não gostei. Mas você tem que admitir que a história é bem feita, é bem escrita. Isso eu acho muito sim, importante nas sim. histórias Bonelli, né? Então, é, tem isso, né? Assim, dificilmente você vai ler uma história e falar, cara, isso aqui não presta. Uhum. Então, isso aí, a gente estava conversando mais cedo em off também, né? Pode ser em decorrência de como as coisas são feitas, né? Na mercado mainstream americano. Até pouco tempo atrás não, acho que até hoje, tudo que você produz na Marvel e na DC não é propriedade sua, né? Uhum. É propriedade da editora. Um exemplo, eu escrevo uma história para o Homem-Aranha, tá? Essa história não é minha, essa Sim. história é propriedade da Marvel, né? Então, acaba que os direitos, tá, essa história vira, vamos supor que vire um filme depois. Aí eu não vou ganhar um real sobre isso. O criador do Thanos, né? O criador do Thanos e o que foi também o autor do Desafio Infinito, foi a história que deu origem a esses filmes da Marvel, né? A Guerra Infinita e Ultimato. Ele não ganhou um real pro Thanos No está no filme, né? cinema. Aí o Aham. filme, o filme rendeu muito dinheiro, né? Os filmes renderam muito dinheiro e o cara não ganhou nada. Então, você como autor, você pensa, poxa, eu vou estar dando o meu melhor, eu vou estar dando as minhas melhores histórias para um personagem que não é meu, para um material que não vai ser meu? Não, óbvio que não. Os Uhum. caras pulam para publicações independentes. É muito natural isso. Então, isso acaba caindo, diminuindo a qualidade das histórias da Marvel e da DC. Quer dizer, é o que eu penso, né? Sim.
Você falou disso, eu lembrei do Deadpool, né? O Deadpool é uma criação do Rob Liefeld e era uma cópia do Exterminador dos Novos Titãs, criada pelo Marv Wolfman e George Pérez, não sei se você se lembra. Sim, sim. Assim, uma criação meio boba que ele fez lá, mas uma dessas cópias que ele fez. E o Deadpool se tornou muito mais famoso do que o Exterminador, a ponto de ter um filme próprio e tal. Eu não sei como foram as negociações, não sei se o Liefeld recebeu alguma coisa por isso. É, mas eu acho muito curioso que quando alguns personagens da indústria, como o Liefeld e a turma, cria lá a Image, no início dos anos 90, eles vão tentar criar seus personagens, e boa parte desses personagens que eles criam na nova editora são cópias dos personagens existentes já na Marvel, né? Claro, você tem uma coisa ou outra boa como Savage Dragon, sabe? Tem umas coisas assim meio diferentonas, mas a princípio aquele Wildcats era meio X-Men, não sei se você se lembra. O Spawn também era um pouco diferentão, mas a princípio o roteiro era muito ruim, né? Enfim, tem umas coisas assim que os caras também têm que saber os seus limites, saber se eles são desenhistas, não são roteiristas, né? Tanto que depois eles Então, contratam uma galera para roteirizar. esse movimento da Image Comics ali no começo dos anos 90, ele teve origem exatamente nesse modo da Marvel e DC trabalharem, né? Os caras cansaram de ver artistas como, cara, o Jack Kirby, assim, originais do Jack Kirby, os caras usavam para botar café em cima, né? Eles cansaram de ver autores sendo mal pagos, né? E não terem direito nenhum sobre o personagem. E eles cansaram disso e falaram: olha, quem dá lucro para essas empresas somos nós, né? E a gente não tem direito sobre os personagens. Então vamos sair daqui e vamos fundar os nossos. Uhum. E fizeram isso meio que em toque, eu acho, né? Que em toque de caixa, né? Aí cada desenhista daquele pegou algum herói que já estava desenvolvendo, algum personagem que já estava desenvolvendo, e saíram e fundaram a empresa. Vale lembrar que a estética na época privilegiava muito mais o desenho do que a história, né? E então muita coisa foi mal feita. Então a gente tem que lembrar, né? Assim, a gente tem que ter em mente, né, que os quadrinhos de super-herói eles foram desenvolvidos para o público infanto-juvenil, né? Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, tudo isso aí eram personagens voltados para o público infantil, né? A partir ali dos anos 70, que teve um movimento de criar histórias um pouco mais profundas, né? Dennis O'Neil começou com isso no Lanterna Verde, Roy Thomas, né? Depois veio Frank Miller, e aí nos anos 80 teve aquele boom, né, de histórias voltadas para o público um pouco mais velho, né? A gente teve o Demolidor do Frank Miller, depois a gente teve o Batman do Frank Miller, a gente teve o Watchmen, que dispensa comentários, o Monstro do Pântano, né? Então, na década de 80, parece que o pessoal levou isso, levou os quadrinhos mais a sério, só que, cara, as crianças, o público infantil não entendia aquilo, tá? Um leitor de 20, 22, 25 anos consegue ler o Cavaleiro das Trevas, e consegue ler o Watchmen, e perceber que é Monstro do Pântano, e perceber que aquilo ali é uma coisa totalmente fora do normal. Mas uma criança de 10 anos, 12 anos, que é que era o público-alvo original dos quadrinhos, não conseguia entender. Então, meio que essa galera aí, o Rob Liefeld, o Todd McFarlane e companhia, o Eric Larsen, eles entenderam isso e começaram a dar uma estética um pouco diferente, né? Privilegiar o desenho, as cores. Se você for perceber, a arte desses caras tem muito detalhe, muita pose heróica e são coloridos, né, e tal. Então a Image chegou com uma proposta, né, meio que de voltar às origens do quadrinho para infanto juvenil, né? E, e realmente os roteiros ficavam bem abaixo do que vinha sendo feito na década de 80.
Maxon, eu recebi o aviso aqui de como a gente está usando a versão gratuita, ele vai derrubar. Então eu vou fazer o seguinte, porque o limite é 40 minutos, né? Eu vou parar a gravação aqui para salvar isso aqui, vejo Uhum. meu macarrão aqui e volto, a gente conecta de novo para finalizar. Pronto, Rapidinho, beleza, não, beleza. não vou tomar muito teu tempo, não, vai ser coisa Não, rápida. tô de folga aqui hoje, pô. Pode. Beleza, segura aí. Beleza.